a você agora que abra a sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. O epígrafo desse texto fala sobre Uzias é atacado de lepra. E diz a palavra de Deus: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Só até o versículo 18, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, versículos do 16 ao 18 para nossa meditação. Eu disse a você no início que eu ia falar sobre um tema muito forte, exatamente. Hoje eu quero falar sobre o orgulho e a soberba. Isso é um mal que destrói a vida de muitas pessoas. Preciso lembrar a você o que disse o sábio Salomão, lá escrevendo aos Provérbios, capítulo de número 16, versículos 18 e 19. Vamos ler também, para a gente ver o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 16, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que significa esse último versículo. Quando a gente olha, irmãos, ontem eu até fiz uma breve introdução aqui sobre a vida do rei Uzias, né? Falando aqui sobre Isaías, o porquê e como, em que momento Isaías foi levantado. Foi exatamente quando o rei Uzias morreu, e eu fiz uma breve introdução sobre Uzias. Mas antes eu preciso lembrar que Uzias foi um homem levantado pelo Senhor para reinar sobre Jerusalém. Ele tinha apenas 16 anos de idade quando foi chamado, quando foi levantado. E o texto vai dizer que Uzias começa muito bem, né? A Bíblia vai falar no início do capítulo 16, 26 do segundo livro das Crônicas. Você pode parar para ler. O texto vai dizer que ele começou a reinar com 16 anos e ele reinou sobre Jerusalém 55 anos. O versículo de número 4 vai dizer que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Por quê? Porque ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. A Bíblia vai dizer que ele era um homem sábio nas visões de Deus. E nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse homem começou bem. Aliás, ele começou muito bem. Ele começou o seu reinado fazendo o que agradava a Deus, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor. Esse homem começou o seu reinado buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus, certamente para saber qual era a vontade de Deus no seu governo diante de Jerusalém. Só que o importante na vida, eu acho que você já ouviu essa frase, ela não sai do meu coração. O importante na vida não é começar bem, o importante é terminar bem. Você já observou como algumas pessoas começam tão bem, depois ela declina de um jeito, parece que está rolando ladeira abaixo? Isso acontece na vida de algumas pessoas, infelizmente. E por que é que isso acontece, irmã Jaqueline? Nós vamos aprender na vida de Uzias, com a vida de Uzias, o porquê que muita gente começa bem e infelizmente termina mal. O texto vai dizer que esse homem era um homem muito sábio.
Ele era amigo da agricultura, ele ficou muito rico, por isso ele tinha muitos lavradores, tinha muitos pastores, ele tinha muito gado, ele tinha muitas ovelhas. O texto vai dizer que esse homem era um engenheiro de mão cheia. Ele edificou muitas cidades em Jerusalém. Ele edificou muitas cidades na terra dos filisteus. Ele edificou muitas torres, inclusive no deserto. Esse homem era tão inteligente que ele chegou, com a ajuda de sábios, é claro, a construir máquinas de última geração, máquinas modernas, máquinas que atiravam flechas, máquinas que para aquele tempo eram máquinas de última geração, máquinas que atiravam flechas, máquinas que atiravam grandes pedras contra os inimigos. Esse homem era tão inteligente que ele também cavou muitos poços. Quem tinha poços, quem cavava poços naquela época, se tornava riquíssimo. Por quê? Porque água era algo muito difícil. E ele cavou muitos poços, não só nas regiões boas de Jerusalém, como esse homem também cavou muitos poços no deserto. O texto vai dizer que por ele ter se colocado a buscar ao Senhor, ele prosperava em tudo que ele fazia. Imagina, você prosperar é tudo em que você colocar as mãos. Se é para construir, Deus prospera. Se é para abrir poço, Deus prospera. Se é para cuidar de gado e de animais, Deus prospera. Se é para cuidar da terra, Deus prospera. Se é para levantar torres, Deus prospera. Imagina como esse homem era abençoado. E o texto vai dizer que ele era tão inteligente, ele era tão próspero em tudo que ele fazia, que a sua fama correu por todas as regiões. Uzias era um homem extremamente ovacionado, era um homem extremamente admirado por todos os povos, entre os filisteus, entre os árabes, entre os hebreus. Uzias era um homem, se fôssemos dizer hoje, como eu disse ontem, se fôssemos dizer na linguagem de hoje, esse homem era o cara. Todo mundo devia querer estar perto de Uzias. Todo mundo queria ter seu momento de moral e de fama ao lado de Uzias. Todo mundo queria ser amigo de Uzias. Todo mundo queria abraçar Uzias. Todo mundo queria tomar um café com Uzias. Todo mundo queria, nem que seja, ir para o velório com Uzias. Esse era o homem do momento. Mas sabe o que foi que acabou com Uzias? A exaltação e a soberba do seu coração. E aí entra o versículo que nós lemos, versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Meu Deus, isso é muito forte. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Algumas coisas que nós aprendemos com Uzias. Primeiro, a exaltação leva o homem à corrupção. Quando alguém deixa o seu coração tomar-se pela soberba, pela exaltação, pela prepotência, ele começa a se corromper. Ele começa a se corromper nos seus negócios, ele começa a se corromper nas suas alianças. Quando a soberba toma conta do coração de um homem, ele quer sempre mais, e não importa o que isso lhe custe, ele quer sempre mais. Eu podia dar tantos exemplos bíblicos aqui sobre isso, mas observe que pessoas exaltadas geralmente são pessoas corruptas, que estão dispostas a fazer qualquer coisa para chegar onde elas querem chegar. A segunda coisa que nós aprendemos com Uzias é que a exaltação, ela leva o homem à prepotência e à autossuficiência. Ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele não precisa de mais ninguém. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está sempre com a verdade. Ele está sempre com a razão. Ele sempre está certo. Ela sempre está certa. Quando a exaltação toma o coração do homem, ele começa a se achar. Essa é a verdade. Prepotência. Eu posso todas as coisas. Olha que absurdo Uzias cometeu. Ele se sentiu tão grande, tão poderoso, que ele achou que agora já podia queimar incenso no templo. Êxodo capítulo de número 30, o Senhor diz que a queimação de incenso no templo era uma obra exclusiva para os sacerdotes, não era para qualquer pessoa. Mas Uzias estava se sentindo tão grande, tão fortalecido, tão exaltado,
porque ele achou que agora ele podia queimar incenso no templo. Mas graças a Deus que ainda tem gente que tem coragem de falar a verdade, que tem coragem de falar o que Deus manda, que tem coragem de sustentar a palavra dita pelo Senhor. Deus levanta o sacerdote Azarias com mais 80 sacerdotes valentes e diz para ele: Uzias, não faça isso. Deus não te deu autorização para fazer tal coisa. Você não pode queimar incenso no templo. Isso não está reservado para você. Porque você já conviveu perto de gente exaltada e soberba? Ela acha que pode todas as coisas. Ele acha que pode todas as coisas. Você lembra o que aconteceu com Lúcifer? Quando ele se exaltou, quando ele se ensoberbeceu, ele se corrompeu. Ele corrompeu quem estava perto dele e ele achava que podia fazer tudo. Aleluia! Pena que eu não tenho tanto tempo para pregar essa palavra, que eu passaria aqui 1 hora trazendo exemplos bíblicos de que a soberba e a exaltação levam o homem à queda, levam o homem à ruína. Aleluia! Glória a Deus. Último ponto que eu quero destacar: a exaltação leva o homem à cólera, à ira. Você já percebeu que gente exaltada geralmente é muito irritado, ele se estressa com tudo, ela se irrita com tudo, tudo ofende, tudo é motivo para soltar faísca, tudo é motivo para ser arrogante, para ser cheio de ira. O texto vai dizer que quando o sacerdote vai repreender Uzias, ele fica indignado, E a Bíblia diz que por ele ter se indignado com a orientação do sacerdote, ele foi ferido de lepra. Escute o que eu vou lhe dizer: todo exaltado é ferido de lepra. Todo aquele que se exalta, eu não estou falando literalmente, mas todo exaltado, ele apodrece, ele é ferido em alguma área da sua vida e ele é excluído. Observe que ele foi ferido na parte mais chamativa e sensível do seu corpo. A Bíblia diz que a lepra de Uzias foi colocada na testa dele, para que todo mundo visse: é leproso. E quem estivesse leproso naquela época, ele podia já dizer que estava morto. Não tinha os recursos que a gente tem hoje para tratar a lepra. Quando os sacerdotes viram na testa de Uzias leprosa, eles excluíram ele do templo, tiraram ele do templo. E por ele estar leproso, ele foi afastado do convívio com a sua família e foi morar sozinho no leprosário, com outros leprosos. Preste atenção, porque eu não tenho muito tempo. Tudo que Deus colocou na sua vida, Ele colocou por graça e por misericórdia, não há mérito nenhum seu. Tudo que Deus colocou na minha vida, Ele colocou por graça e misericórdia, não tem merecimento nenhum meu. Então se lembre, se Deus colocou você aí, se Deus te deu as ferramentas que Ele te deu para louvor, glória e exaltação do nome dEle, não do seu. O Senhor está falando com você desta maneira porque Ele te ama. Às vezes a gente vê grandes líderes e grandes reinos caindo, sucumbindo, descendo de ladeira abaixo, e alguém diz assim: que pena, quanta injustiça. Eu sei que a gente tem que orar, mas sabe o que é isso que acontece na vida de muita gente? É que começa humilde, começa orando, começa buscando a Deus, depois se exalta, depois se engrandece, depois humilha quem é pequeno. Aí o Senhor faz como fez com Urias: eu vou ferir a tua testa, eu vou ferir você de lepra. Todo mundo vai ver que você é leproso. Todo mundo vai ver que você está à beira da morte. Todo mundo vai ver que você está caindo. A Bíblia diz que Uzias terminou os seus dias no leprosário e morreu de lepra. Entenda, o que Deus te entregou é para a glória dele, não para a sua glória. O que Deus colocou na sua vida é para que você abençoe a vida de outras pessoas. Sabe o que me chamou a atenção no texto? Está no versículo de número 15. O final diz assim: Ele foi muito longe, a sua fama foi muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Sabe qual é o problema de Uzias? Ele esqueceu que ele foi ajudado. Ele esqueceu que foi alguém que ajudou ele chegar lá. Ele esqueceu que foi a mão de Deus que fez ele chegar lá. Só que o Deus que exalta é o Deus também que abate. O Deus
Deus que levanta é o Deus também que derruba. O Deus que abre porta é o Deus também que fecha portas. Sabe, foi que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Ele disse: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, pelo qual eu orei 3 vezes e o Senhor disse: a minha graça te basta. Tem áreas da nossa vida que não se resolvem, sabe por quê? É o espinho de Deus na nossa carne, para a gente não se exaltar pelo que Ele colocou na sua vida, na nossa vida. E por mais que a gente ore, Deus resolve essa área da minha vida, Deus resolve essa área da minha vida, Deus diz: eu não resolvo, a minha graça te basta, porque se eu tirar isso da sua vida, você se esquece que depende de mim. Eita, meu Deus. Às vezes é um filho, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um marido, às vezes é um vizinho,